O Revista Novo Tempo está no ar e hoje você vai ver como diferentes culturas, línguas e histórias se unem com um propósito maior, mostrando que a fé é uma linguagem universal que aproxima corações. É a partir de agora, no Maranata, Histórias de Missão. Na fronteira leste do Paraguai com a Argentina fica a cidade de Juvenal. Ao longo do último século, essa região foi colonizada por imigrantes do mundo todo, formando o que é chamado de Colônias Unidas. Pessoas da Itália, Bélgica, Rússia, Japão e outros países encontraram aqui um lar acolhedor para viver uma vida saudável e praticar sua fé. É um lugar onde pessoas de várias origens podem cultivar a terra e crescer em comunidade. Tem até um centro cultural dedicado a homenagear a diversidade e herança cultural de tanta gente que se estabeleceu aqui. Um desses grupos de colonizadores veio da Alemanha. Em meados do século XX, os alemães começaram a se mudar para a América do Sul e alguns desembarcaram no Paraguai. Conforme se integravam à sociedade, eles preservaram sua herança cultural e sua língua. Hoje, muitos nasceram no Paraguai e falam espanhol como língua materna, além do alemão. Sim, a minha família veio pra cá fugindo da Segunda Guerra Mundial. Meus ancestrais vieram pro Brasil e depois pro Paraguai, onde a gente tá, e é a terceira geração aqui no Paraguai. Outros se mudaram há menos tempo, durante a Covid, e ainda estão em processo de assimilação. Todas essas origens e muitas outras são encontradas numa congregação multicultural na cidade vizinha de Obligado. A nossa comunidade começou durante a pandemia, lá no início de 2020, e a gente se estabeleceu aqui. Então a nossa comunidade está estabelecida aqui. A gente viu que muitos alemães vieram para cá e não tinham onde se reunir, então a gente teve que unir forças com os alemães para construir a comunidade aqui. A nossa comunidade é especial. Aqui todo mundo se conhece. Tem alemães, paraguaios e ainda outras etnias que se reúnem aqui, na nossa comunidade. Para a família, essa questão cultural é muito forte e é bem valorizada dentro da comunidade. Tem alemães e a gente também teve iranianos aqui, e isso é uma coisa muito importante pra gente e nesse momento aqui na nossa comunidade. Com tanta diversidade de origens, os membros de Obligado falam espanhol, português, guarani e alemão no culto de cada sábado. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Realmente siéntanse como en su iglesia. Ja, wir heißen uns alle willkommen in unserer deutsch-spanische Gemeinde. Ruhen, Sabbat, heute ist der Ruhetag und wir wollen daher no começo foi como uma barreira. As pessoas vinham à igreja mãe, à igreja de Juvenal, mas não conseguiam entender. A gente viu a necessidade de encontrar um espaço, um lugar onde eles pudessem se reunir e se sentir, digamos, confortáveis para ficar com seus concidadãos e com as pessoas que estavam chegando. O pastor Flores sabia de um prédio da ADRA em Obligado que não era usado havia uma década. Ele sugeriu que esse grupo de alemães se reunisse ali de forma temporária e a liderança da igreja concordou. E eu acredito que, de verdade, Deus providenciou tudo para que fosse uma ponte, para que a gente pudesse atender essas pessoas e ser a base da futura igreja de Obligado. Mas é interessante que Deus enviou, por assim dizer, na verdade, gente da Europa, que veio das Colônias Unidas, atrás de um lugar onde tivesse paz, onde tivesse respeito e onde tivesse liberdade de culto. Então, essas pessoas vieram aqui para as colônias e acabaram se interessando pelo estilo de vida dos adventistas. O espaço temporário de culto de Obligado permitiu que o grupo estabelecesse um padrão de reuniões consistente, mas não que ele crescesse além do tamanho atual. Também não há espaço para as aulas infantis e eventos de evangelização. A gente pode fazer muita coisa tendo espaço apropriado e dá para começar a oferecer atividades para os jovens.
para as crianças em geral, para os idosos, para o grupo dos desbravadores e outras atividades que a gente não pode fazer aqui. Porque o espaço que a gente tem é muito pequeno e o prédio não é adequado. Porque esse é um prédio residencial. Parecia claro que, para atingir os objetivos de espalhar o evangelho por toda a região, eles precisariam de um santuário maior. Mas sem recursos financeiros abundantes, a ideia de ter a própria igreja era um sonho distante. Primeiro, eles precisavam de um terreno. Depois, tinham que angariar recursos para a construção. As perspectivas pareciam improváveis, se não intransponíveis. Mas Neudo e a família dele, sabendo da importância dessa nova igreja para a comunidade, deram um salto de fé para iniciar os trabalhos e doaram o terreno que tinham para uma possível igreja nova. Um obstáculo foi superado, mas ainda tinha a questão dos recursos para a construção. No Paraguai, nem sempre é fácil. Conseguir dinheiro, ou digamos, é um pouco mais difícil na Europa, nos Estados Unidos e por aí vai. E tirar do papel um projeto para uma igreja é um pouco mais difícil aqui. A liderança adventista no Paraguai pediu para a Maranata construir uma igreja em Obligado. A Maranata concordou, e logo uma equipe local começou a trabalhar na construção da fundação e de uma estrutura metálica resistente. Então, os voluntários chegaram e levantaram as paredes com empenho. Além da construção, os voluntários também ofereceram programas infantis na comunidade. Para Neudo e a congregação, era um sonho se tornando realidade na frente de seus olhos. Pra gente, foi muito gratificante receber essa ajuda do pessoal da Maranata e pra gente, é uma dádiva. E acho que dá pra dizer que foi o nosso querido Deus que abençoou todos nós mandando esse projeto. Obrigado, Maranata, por ter tirado esse projeto do papel. Dankeschön, Maranata. Em um mundo marcado por diferenças, ver pessoas de tantas origens adorando juntas nos lembra do verdadeiro sentido da comunhão, não é mesmo? Deus não faz distinção de povos, não faz acepção de pessoas, mas chama todos para um único propósito. Como diz em Apocalipse 7:9, uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas estará diante do trono, diante dele. Essa realidade começa aqui, quando escolhemos nos unir pelo amor e pela missão. Pensa nisso. E essa é só uma das histórias inspiradoras que você confere no Revista Novo Tempo de hoje. Eu sou Darcy Bizan e até às 8h30 da noite você fica na minha companhia para conferir ações da igreja em favor do próximo e também lindos testemunhos de vidas transformadas. E claro, tem também a sua boa notícia aqui na nossa tela. Para participar desse momento é só mandar o seu recadinho para o nosso WhatsApp no número 12 98135 2908. Já salva aí o nosso contato para compartilhar a sua boa notícia com a gente, tá bom? Esperança na prisão. Cartas enviadas a Novo Tempo se tornam oportunidades de aprendizado e conhecimento do Evangelho. Vos escrevo de dentro de um presídio. Infelizmente, Satanás achou ocasião e me derrubou. Mas o Senhor é maravilhoso e veio até o fundo do poço para me resgatar. Solidariedade em pauta. Comunidade escolar se mobiliza para ajudar crianças carentes no interior de São Paulo. Ao todo foram arrecadados cerca de 40 pares de chuteira em uma ação que evidencia como a conexão entre a escola e a sociedade pode gerar resultados concretos, ampliando oportunidades e promovendo a inclusão por meio do esporte e da cultura. No Missão 360, você vai ver servindo a Deus em outra cultura. Abigail Rivas relata experiências e desafios do voluntariado na Ásia Central. Livros que viajam pela cidade. O projeto usa tecnologia para conectar leitores, incentivar a leitura e transformar vidas em São Paulo. Ao inserir o código no site, o leitor entra nessa plataforma que registra as interações e conecta quem teve acesso ao mesmo livro. Um sistema que utiliza a tecnologia para monitorar esse percurso e também ampliar o alcance desse projeto. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. Vem ver!
Revista Novo Tempo já de volta e agora para falar de música. Na segunda edição do Encontro de Corais na Igreja Unasp, no campus Engenheiro Coelho, diversas vozes se reuniram com o mesmo propósito: louvar e tocar corações por meio da música. Entre elas, crianças e adolescentes que encontraram no canto uma forma de expressão, de fé e de conexão com o público. Confira mais detalhes com a repórter Nathalie Nunes. A música tem o poder de ensinar, emocionar e transformar. E é na pré-adolescência que esse contato ganha ainda mais significado, ajudando a dar voz a sentimentos, descobertas e a construção da identidade. Elisa Simplício é aluna do Colégio Unasp, campus Engenheiro Coelho. Desde pequena, esteve envolvida com música e, por isso, a decisão de fazer parte de um coral não foi tão difícil. Eu achava que o coral era uma grande oportunidade de me aproximar de Deus, porque, tipo assim, você está em contato com outras pessoas, não só na igreja, mas também quando a gente sai, faz viagens, também a gente tem esse contato de conhecer outras pessoas em realidades diferentes, ou então em colégios diferentes, oportunidade de conhecer muitos amigos. Eu teve viagens do coral, assim, que eu fiz muitos amigos. E também a oportunidade de estar mais perto com Deus, entendeu? O coral em que Elisa canta é o Canção Jovem, formado por alunos do 6º ao 9º ano do Colégio Unasp, campus Engenheiro Coelho. Desde 2003, cada estudante que passa pelo grupo tem a oportunidade de usar seus dons para louvar a Deus e compartilhar a mensagem do Evangelho por meio da música. Aqui dentro a gente faz muitas atividades para que todo o objetivo final seja levar as crianças a Cristo, a permanecer neste caminho. É uma fase bem complicada, a adolescência. Então, assim, a gente tentar acolher através da música, através de atividades, para que eles fiquem, né? Para que eles fiquem neste caminho, permaneçam e sigam em frente na carreira espiritual deles, assim podemos dizer, através da música. E a gente tem tentado fazer com que eles gostem disso e tem dado certo. O coral Canção Jovem participou da segunda edição do Encontro de Corais, promovido pela Igreja Unasp, campus Engenheiro Coelho. Ao todo, 12 corais se reuniram para louvar a Deus, desde vozes de crianças até as mais experientes. A Bíblia diz que assim como um ferro afia um outro ferro, uma pessoa afia a outra. Num evento como esse, um coral afia o outro. Um coral tem a oportunidade de ver o estilo do outro, de ver a especialização do outro, a maneira como eles estão trabalhando, os arranjos. Tudo isso é muito importante. Ao longo do evento, o público escolheu a música que mais tocou seu coração. E foi a canção As Estrelas Nunca Deixam de Brilhar, composição do músico Daniel Salles, que emocionou e garantiu ao coral a oportunidade de gravar um clipe musical, que será lançado no programa Caixa de Música. Ela estava na gaveta, eu falei, vamos cantar essa música, né, e tal. E ela foi, assim, muito especial, eles se sentem muito tocados, né, eu também me sinto, e pelo jeito as pessoas também. Agora, o Canção Jovem se prepara para a gravação do clipe, com o mesmo propósito de sempre: levar a mensagem de Deus e tocar ainda mais corações. Para os estudantes do IABC, Colégio Adventista Brasil Central, o período de recesso teve um significado diferente. Em vez de descanso, eles escolheram viver dias de serviço e transformação em 3 destinos: São Félix do Araguaia, em Mato Grosso, Amazonas e Bolívia. Acompanhe agora como essa missão alcançou comunidades inteiras e marcou a vida de quem decidiu participar. São Félix do Araguaia, Amazonas e Bolívia. 3 destinos, uma mesma missão. Alunos do IABC vivem uma rotina diferente ao deixarem um conforto para viver algo que pode mudar vidas, inclusive a delas. No interior do Mato Grosso, em São Félix do Araguaia, em parceria com a ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, os alunos participaram de ações voltadas ao apoio de comunidades indígenas. A ADRA aqui nessa região, há muitas décadas, tem feito projetos a cada ano, e quando ela recebe esses adolescentes que vão impactar as aldeias, vão ajudar em vários projetos, só vai solidificando aquilo que a ADRA já faz, e eles gostam demais, as comunidades indígenas. Eu decidi fazer missão justamente por conta disso, porque eu vejo como uma oportunidade de eu poder me doar inteiramente, sem ter desejo nenhum no meu coração para mim, mas para me doar completamente para Jesus. E essa é a esperança que eu tenho no meu coração, e é por isso que, apesar dessa ser a minha primeira missão, eu tenho certeza que não vai ser a última.
Do Araguaia, a missão continua e ganha novos desafios. No coração da selva amazônica, em Barreirinhas, outro grupo de estudantes auxilia em uma escola, onde a distância e o acesso são grandes desafios. Entre construção, pintura, limpeza e outras ações, os alunos participaram ativamente e levaram a mensagem de Jesus de uma forma diferente. Faz muito mais sentido um grupo de alunos vindos do IABC abençoar, ajudar e auxiliar uma outra escola. Uma outra escola numa realidade bem diferente daquela que eles estão acostumados. Então, quando eles vêm aqui, eles conseguem perceber muitas coisas. Sabe, você tá ali brincando com uma criança e vê-la sorrir, é gratificante saber que o seu cansaço é o descanso para outras pessoas, ainda mais aqui na comunidade. Então, saber que uma pessoa vai ter um lugar para chamar de lar é muito gratificante. Eu acho muito importante isso, né? Quando, por exemplo, a escola, né, se envolve nesse trabalho. Pessoas jovens, sabe que jovem tem força para trabalhar, né? Graças a Deus aí esses jovens, né, da escola IABC, né, estão presentes aí para fazer alguma manutenção aí nessa escola que estava precisando. Na Bolívia, cultura, idioma e realidades diferentes, mas a linguagem do amor é universal. Entre as ações realizadas, palestras sobre saúde mental, evangelismo e reformas levaram apoio e esperança à comunidade. A importância da visita dos missionários aqui para nós, especialmente para as crianças, tem sido uma grande bênção e uma grande ajuda. O trabalho das psicólogas com os pequenos tem ampliado o entendimento deles e mostrado a necessidade de enxergar além das dificuldades que estão enfrentando. De todos os beneficiados, aqueles que se dispõem a doar tempo e servir sem medida são os mais impactados e transformados. E agora a gente vai saber das novidades da Rádio Novo Tempo, que comemorou o aniversário em um evento especial lá no Paraná. Vamos ver os detalhes com a Patrícia e o Jackson. Oi, gente, feliz sábado para vocês. Feliz sábado, Darcy. Feliz sábado também para você que nos acompanha. Feliz sábado, Jackson. Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado, Darcy, e a todos os espectadores da Novo Tempo. E a gente segue em clima de celebração. Veja só. Esse evento ele busca valorizar, tanto profissionais quanto empresas aqui de Maringá. Ele é aplicado em várias regiões do Brasil, mas a intenção é reconhecer essa trajetória, reconhecer a história, reconhecer a dedicação desses profissionais e dessas empresas. Cíntia Felski Moura, melhor radialista de Maringá, receba a nossa salva de palmas. A emissora subiu ao palco 2 vezes, como melhor rádio do ano e com o prêmio de melhor radialista entregue a Cíntia Felski. E a data foi ainda mais simbólica, porque também foi celebrado o Dia da Voz. Cíntia, que também é supervisora da rádio, destacou a importância do momento. Muito boa noite a todos. É uma alegria ter esse reconhecimento. A gente sabe que a voz é um dom de Deus e eu agradeço a Deus e a todas as pessoas que estiveram junto com a gente. Esse prêmio é de vocês. E para marcar a noite, a rádio preparou uma recepção especial com uma árvore decorada com chaveiros da emissora, que foram distribuídos aos convidados. Autoridades, empresários e até o prefeito da cidade participaram desse momento, que foi marcado por gratidão e alegria. Isso é muito bom. Eu gostaria, inclusive, de registrar, a Rádio Novo Tempo conquistou a primeira colocação, entre as rádios gospel, e gostaria de parabenizar aí a rádio. E receber esse prêmio é uma grande alegria, uma grande honra, de saber que a nossa rádio tem sido ouvida, tem impactado vidas, e que Deus continue abençoando a nossa rádio, que é a voz da esperança aqui para a cidade de Maringá. Uma celebração que reforça o reconhecimento do público e o impacto positivo da rádio ao longo dessas 3 décadas. E você também pode fazer parte da família Rádio Novo Tempo. Aqui você tem companhia 24 horas por dia com música, informação e esperança. Então, vem ouvir a rádio. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e baixar o aplicativo. Feliz sábado, Darcy, é com você. Obrigada, um feliz sábado para vocês também. Gente, a educação pode ir muito além da sala de aula, concorda comigo? Ela pode transformar histórias e despertar propósito para a vida. No norte do Brasil, alunos têm descoberto que aprender também é servir. E que o conhecimento, quando unido à fé, se torna uma ferramenta poderosa de missão.
Você vai conhecer agora a história de uma voluntária que atravessou fronteiras para ensinar. E vai ver como a educação adventista tem formado uma geração comprometida em impactar vidas. Confira agora na reportagem. Em um mundo que valoriza conhecimento, a educação vai além dos livros. Ela forma caráter, desperta propósito e prepara para a vida. No norte do Brasil, a educação adventista tem mostrado que aprender também é servir e que a missão começa desde cedo. Essa é a história de Romina Flores, 23 anos. Natural do Peru, ela decidiu transformar sua educação em missão. Desde 2024, ela atua como voluntária. Em 2026, deixou seu país para um novo desafio: servir no Brasil como professora. Eu sempre acreditei que ensinar é não somente transmitir conhecimento, mas também ensinar sobre o amor de Deus. E eu acho que é isso que eu consigo fazer aqui com as crianças, compartilhar isso que aprendi de Deus e o amor que Ele tem por nós. Histórias como a de Romina refletem um propósito maior. A educação adventista forma alunos preparados para servir onde estiverem. Mais do que conteúdo, ela desenvolve valores e transforma conhecimento em ação. Então, nós, como educação adventista, nós precisamos ensiná-los que eles estão para servir, desenvolver neles um senso de missão, porque foi para isso que nós somos chamados. Esse propósito também se fortalece em iniciativas práticas. O Dia do Aluno Adventista foi marcado pelo encontro de educação e missão, que reuniu adolescentes e líderes. O objetivo foi claro: capacitar, inspirar e envolver os alunos no serviço voluntário. O voluntariado não somente vai oferecer oportunidade de conhecer outras culturas e treinar outras habilidades, mas também de encontrar um propósito, um senso de propósito, de razão de existência. Aqui a educação ganha um novo significado. Mais do que aprender, os alunos estão sendo preparados para impactar, transformar realidades e servir. Educação que ensina, inspira e transforma para a vida e para a eternidade. Quase 1 milhão de pessoas vivem hoje no sistema prisional brasileiro. Em meio a essa realidade, a educação e a fé se tornam pontes para um novo começo. A gente te mostra agora como a Rede Novo Tempo tem sido canal de esperança para essas pessoas. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Vos escrevo de dentro de um presídio. Infelizmente, Satanás achou ocasião e me derrubou. Mas o Senhor é maravilhoso e veio até o fundo do poço para me resgatar. Desde que cheguei aqui, tenho me dedicado à obra de Deus. Me batizei e, junto com outros irmãos, estamos à frente dos trabalhos da Igreja Adventista e Jesus tem operado poderosamente. Essas cartas, elas são vindas diretamente do correio, chega até nós abrimos uma por uma, lemos uma por uma, porque cada uma tem uma história, cada uma tem uma história de vida. E aí vai depender daquilo que nós lemos, nós vamos responder de acordo com a necessidade de cada um. A Escola Bíblica da Novo Tempo recebe em média 1.000 correspondências todos os meses. Além disso, pessoas encarceradas em diferentes unidades prisionais também participam de cursos bíblicos, que muitas vezes estimulam a espiritualidade, reflexão e também a mudança de comportamento. Então, os contatos que nós recebemos aqui, os pedidos de oração geram relacionamentos com essas pessoas e esse relacionamento permite que nós ofereçamos nossos guias de estudo, nossas revistas. Muitas dessas pessoas encarceradas pedem os guias de estudos, preenchem os guias, devolvem para nós aqui, nós corrigimos esse material, então se estabelece um relacionamento, não é? E o primeiro contato sempre é para que eles possam ter remissão de pena. A cada estudo bíblico, a cada carta que nós enviamos, eles fazem e recebem um certificado. E ao receber esse certificado, ele tem o direito de 20 horas a menos em sua pena. Então nós temos muitos casos de pessoas que pedem os nossos estudos, estando encarcerados, com o objetivo inicial de redução de pena e que
abrem o coração para Jesus e realmente se convertem e são batizados para a glória de Deus. Além de enviar cursos bíblicos, a Rede Novo Tempo, por meio do Núcleo de Missão, criou em 2024 um projeto de visitas a presídios, como a Penitenciária 2 de Tremembé. Então, no ano de 2024, nós fizemos uma média de uns 8 cultos Novo Tempo, que é o que a gente estava chamando, né? Cultos da Novo Tempo. E aí nós levamos em cada um desses cultos alguns apresentadores da Novo Tempo, que são as pessoas que eles assistem, né, na televisão, para falarem com ele ali ao vivo, com eles ali ao vivo. E foi incrível, né? A resposta. Os cultos eram sempre lotados, tem uma pequena capela lá dentro, né? E eles respondiam muito a esse apelo de vir, ver os apresentadores da Novo Tempo e ouvir a palavra ali ao vivo, né? Em 2025, a missão seguiu em frente com mudanças que fortaleceram ainda mais o propósito do projeto. Nós aprofundamos um pouco mais a parceria, passamos a levar revistas lá também, né? Para potencializar o estudo bíblico, e nós tivemos especificamente com o Dr. César Vasconcelos um acompanhamento muito mais de perto. Quando eu pensei que tipo de tema eu vou levar para essas pessoas presas, eu pensei bastante nisso, né? Primeiro eu falei sobre pensamento, já fui mais de uma vez lá, a maneira de lidar com pensamento, os tipos de pensamento distorcidos, o que um regime de prisão pode perturbar a maneira de pensar e de sentir. Então, procurei passar informações para eles pudessem elaborar formas de pensar que fossem mais protetoras para os sentimentos de desesperança, de agonia e até de piora da agressividade. Uma experiência que impactou tanto quem precisa de uma segunda chance, quanto quem foi canal de esperança. Para nós foi muito especial ter esse contato, né? Entender o homem além do crime, né? O homem além do delito, a pessoa que está ali por trás daquilo que ela fez, né? Uma pessoa não pode ser reduzida a uma decisão ruim. Então, para nós foi muito especial poder se conectar com essas pessoas e oferecer algo que faria de fato a diferença para elas. Eu vi que alguns deles que prestaram atenção no que eu havia dito estavam aplicando aquilo que eu havia comentado e tinham tido algum tipo de melhora na sua maneira de lidar com a dor, com a perda, com a tristeza. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito mais do que as algemas físicas, muito mais do que as cadeias materiais, a palavra de Deus liberta espiritualmente, que é a verdadeira libertação que nós podemos receber. Eles estão ali, mas muitos se arrependem, muitos querem uma nova vida e querem ser instrumentos de Deus, assim como nós somos hoje. Então todos precisam de uma segunda chance. E chegou o momento da sua boa notícia. Se você ainda não mandou sua mensagem para a gente, já pega o celular aí e participe desse momento. O número é o 12 98135 2908, está aqui na tela e você vem para a tela comigo. Daniele de Curuçá, no Pará. Boa noite, Darcy. Hoje é a primeira vez que participo e ficarei muito feliz de você ler minha mensagem. Olha só, Daniele, fazendo a sua alegria aqui então, que legal. Eu e minha filha Ana Laura assistimos ao Revista Novo Tempo todas as noites e minha filha pede para você falar. Vem ver, é isso aí. Manda abraços para nós. Um beijo grande para você. Obrigada pelo carinho da sua mensagem, que seja a primeira de muitas vezes, tá? Tá sempre aberto aqui de segunda a sexta para você participar. Um beijo para você e para sua filha. Odisseia, do Rio de Janeiro. Oi, Darcy, minha boa notícia é que minhas netas Esther e Rebeca vieram passar uns dias comigo. Eu amo estar junto com delas. Eu imagino, e elas são lindas. Um beijo para vocês três. Tudo de bom. Curta bastante esse momento, tá bom? Tem mais? Wander Soares, do Rio de Janeiro. Boa noite, Darcy. O Revista Novo Tempo tem um formato leve de transmitir as notícias. Parabéns a toda a equipe. Muito obrigada, Wander. Esse é o nosso propósito. Levar notícia, levar informação de qualidade para você, mas com leveza, tá bom? Gente, o quadro Missão 360 traz uma história de serviço a Deus em outra cultura. A jovem Abigail Rivas revela experiências e desafios do voluntariado na Ásia Central. Lá fui principalmente para ensinar espanhol e inglês. E a única maneira de chegar até as pessoas era fazendo amizades, trabalhando principalmente com nossos alunos e criando uma relação mais próxima com eles. E ainda hoje a gente te conta os detalhes da nova temporada do programa Viaje Comigo, que estreia neste sábado. Eu volto já!
No Missão 360 de hoje, você vai conhecer a história de uma jovem argentina que decidiu dedicar um tempo da vida ao serviço voluntário. Durante um ano na Ásia, ela enfrentou desafios culturais, mas também viveu experiências que marcaram a vida dela. E a de outras pessoas também, olha só. Viver a missão nem sempre significa grandes eventos ou multidões. Às vezes, tudo começa em uma sala de aula ou em uma conversa depois da aula. Foi assim que a Abigail Rivas encontrou oportunidades de compartilhar sua fé durante o período que atuou como voluntária na Ásia Central. Meu nome é Abigail Rivas, sou da Argentina e atualmente trabalho como assistente no Serviço Voluntário Adventista da UAP. No ano de 2023 até 2024, fui voluntária na Ásia Central, num país bastante bonito, na minha opinião, mas também desafiador, onde há muitas pessoas especiais. Lá fui principalmente para ensinar espanhol e inglês. E a única maneira de chegar até as pessoas era fazendo amizades, trabalhando principalmente com nossos alunos e criando uma relação mais próxima com eles. Ali pude conhecer grandes amigos que até hoje seguimos em contato e fortalecendo nossa amizade. Apesar disso, a Abigail teve que enfrentar alguns desafios durante o período de voluntariado. Lá na Ásia Central, o mais difícil para mim, o que foi mais difícil de me adaptar, foi um pouco o machismo. Eles estavam acostumados a que as mulheres ficassem apenas em casa, sem muito poder de decisão ou opinião. Na Argentina é bem diferente. Nós, mulheres, estamos acostumadas a tomar a frente de muitas coisas, e foi algo que precisei me adaptar. E por meio deste período de voluntariado, a Abigail conseguiu viver histórias inspiradoras. Nas aulas que eu tinha lá na Ásia Central, trabalhávamos com adultos, pessoas que pudessem tomar decisões por si mesmas, a partir de 19 anos. Em uma das minhas aulas de conversação em inglês, estávamos falando sobre amizade. E depois da aula, uma aluna se aproximou de mim. Começamos a conversar cada vez mais e depois começamos a nos encontrar fora das aulas. Ficamos mais próximas e conversamos sobre muitos temas espirituais. O que impressionou a Abigail foi a necessidade que essas pessoas tinham de conhecer um Deus que ama, um Deus que cuida e que se preocupa. E embora não possamos falar de Jesus livremente, podemos fazer isso por meio do nosso testemunho de vida. E foi isso que conseguimos fazer com ela. E neste tempo juntos, olha a forma que ela encontrou de falar do Evangelho. A igreja organizou uma semana de evangelismo e nós tínhamos muita confiança com ela. Ela sempre perguntava como eu estava e sugeria que nos encontrássemos. Sempre saíamos juntas. Em um momento eu disse: "Amiga, esta semana não vou poder dar aulas, porque tenho uma semana especial." E aí essa aluna perguntou por que é uma semana especial. E olha só o que a Abigail respondeu. Então contei que iríamos falar sobre Deus, sobre temas espirituais e abordar diferentes assuntos. Ela ficou muito interessada, então eu a convidei. Desde o momento em que a convidei, ela não faltou um dia sequer. No último dia da semana de evangelismo, o pastor falou sobre 3 decisões importantes. A última delas era se arrepender, se batizar e também ler a Bíblia. Alguns dias depois, ela me disse que poderia tomar essas decisões. Continuamos orando por ela, para que em algum momento possa tomar essa decisão importante, mas a semente já está plantada em seu coração.
Além da transformação na vida de outras pessoas, a decisão de viver um tempo de voluntariado mudou a vida da própria Abigail. Quando fui para a Ásia Central, voltei diferente. Na cultura, nos costumes, no idioma e nas experiências. Cresci de muitas maneiras e me enriqueci de várias formas. Aprendi o quão importante é colocar nossa vida nas mãos de Deus. Ali aprendi o que acontece quando realmente confiamos nos processos que Deus tem para a nossa vida. Aprendi que se você tem fé, Deus realmente guia você e é possível ver a mão dele dirigindo os seus caminhos. E se, quem sabe, você já pensou, mas ainda não tomou a decisão de viver uma vida de missão, este recado é para você. E as pessoas que estão assistindo, o primeiro conselho que eu daria é que orem muito, que não subestimem o poder de Deus, que realmente se revela em diferentes situações e pessoas. Orem para que Deus dirija a sua vida e cumpra o propósito que Ele tem, porque essa é a melhor decisão que vocês podem tomar. E não duvidem, Deus sempre acompanha. Certo dia, Jesus estava em Nazaré, onde havia sido criado, e um sábado, na sinagoga local, ele foi convidado para ler uma porção do Antigo Testamento. Do livro do profeta Isaías, Jesus leu o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa era a missão de Jesus. Ele veio para trazer transformação e esperança para cada ser humano. Essa é, portanto, a nossa missão como seus discípulos. Mas pense comigo, como levar esperança ao taxista que tem uma imagem de Buda ali pendurado no retrovisor do seu carro em Bangkok? Como levar esperança àquela menina órfã que, juntamente com o seu irmão, vive o drama de ser portadora do vírus HIV no Camboja e não conhece o amor de Jesus Cristo? Como levar esperança às milhares de crianças que hoje não têm um lugar para chamar de minha casa e que vivem pelas ruas de centros urbanos em diversas cidades do mundo? O que dizer das milhões de pessoas que não acreditam em Deus? Entre elas, ateus, seculares, agnósticos, ou do quase 1/3 da população mundial que sequer sabe quem é Jesus. Como levar esperança para cada uma delas? É por essa razão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou por uma profunda reestruturação na Igreja Nacional no começo do século XX, entre os anos de 1901 e 1903. As igrejas locais, que já eram ligadas às associações e missões locais, agora fariam parte de um novo nível administrativo chamado, a partir de então, de uniões. As uniões, por sua vez, seriam assim formadas por associações e missões dentro de um território maior. E tudo isso foi idealizado com um único objetivo em mente: ampliar a missão, cumprindo assim a proclamação do Evangelho Eterno dentro do contexto da mensagem dos 3 anjos que nós encontramos em Apocalipse no capítulo 14. Já o último e 4º nível administrativo, a Associação Geral, foi mantida como a maior unidade da organização, abrangendo então todas as uniões em todas as partes do mundo. Divisões então foram estabelecidas como seções da Associação Geral, com responsabilidades atribuídas em determinadas áreas geográficas. Hoje, a Igreja Adventista está dividida em 13 divisões ao redor do mundo. No entanto, dentro dessa nova realidade administrativa, em 1990, decidiu-se criar uma estratégia de missão chamada Missão Global. O foco principal dessa iniciativa foi atingir os mais variados tipos de pessoas e seu maior propósito é alcançar áreas ainda não penetradas, levando a mensagem de esperança em Jesus Cristo a todos que ainda não o conhecem. Naquele momento, 33 anos atrás, países como China, Índia, o Oriente Médio e a União Soviética tornaram-se prioridades nos primeiros passos dessa nova era de missão global. Dentro dessa nova realidade de ação missionária, Missão Global estabeleceu um processo em que missionários assalariados e voluntários de todas as partes do mundo começaram a ser enviados a todos os continentes. Centros de estudos em missão global foram estabelecidos com o objetivo de desenvolver modelos de evangelismo que pudessem ser eficientes no trabalho
de levar mensagem de esperança aos budistas, hindus, judeus, muçulmanos, seculares e pós-cristãos que vivem nos grandes centros urbanos do nosso planeta. Hoje, Missão Global continua como a principal iniciativa de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que através da educação, saúde, relacionamentos de amor, meios modernos de comunicação e uma estrutura denominacional focada em missão, onde milhares de pastores, missionários voluntários e milhões de dedicados membros ao redor do mundo buscam fazer o seu melhor para o cumprimento da missão que Deus deixou para cada um de seus seguidores. Mas qual é a minha e a sua parte nisso tudo? Aproveitar cada oportunidade para compartilhar com outras pessoas sobre a minha experiência com Deus. Você apenas precisa estar disposto e pronto para ser usado por Ele no cumprimento daquilo que Ele deseja fazer através da sua vida. As oportunidades estão ao nosso redor a cada momento. Apenas precisamos estar atentos àquilo que Deus quer de cada um de nós. E nunca se esqueça, para que a missão global seja bem-sucedida, contamos com as suas orações, a sua generosidade e, acima de tudo, a sua entrega, para que Deus possa usar você de acordo com o sonho que Ele tem para a sua vida. Você também pode ser um missionário no século XXI. Hora de saber os destaques do Hope Hour, o podcast oficial da Novo Tempo. Esta semana tem uma conversa importante para as famílias, viu? Vamos ver? Olá, tudo bem com você? Espero que esteja uma grande bênção aí na sua casa, acompanhando a Revista Novo Tempo, você, sua família, as pessoas que você tanto ama, ou também se você está sozinho e acompanhando aí as nossas boas notícias. Eu tô aqui para falar do Hope Hour, o nosso podcast, que está numa série aqui falando sobre famílias, principalmente sobre relacionamento conjugal, casamento. Hoje, quero falar do episódio que eu tive aqui, o pastor Nelson Milanelli. Você já conhece ele, né? Começou lá no Entre Família há alguns dias, tem sido uma bênção. E aqui no Hope Hour a gente falou sobre o processo da traição no casamento. A gente falou sobre adultério. Dá uma olhada em alguns tópicos. Como foi aí um pouco da nossa conversa? Então, adultério começa na mente. O prazer correto é Deus que inventou. Eu nunca traí a minha esposa efetivamente com qualquer ato, mas sendo sincero, em algum momento nós já olhamos de maneira impura para outra mulher. Por que o meu esposo está buscando isso se ele tem comigo? A única coisa que quebra o poder da sequência do pecado na sua vida e na minha é o amor de Deus. Formado em teologia desde 1996, pastor Nelson Milanelli tem um vasto currículo, começando como professor e seguindo como pastor em igrejas locais e instituições. Pastor Milanelli possui mestrado em teologia pastoral, além de ser doutorando em ministério pastoral. Neste ano, 2026, recebeu um chamado para atuar na Novo Tempo como pastor ministerial e apresentador do programa Entre Família. O pastor Milanelli é casado com a Marina e tem 2 filhos, o Kalel e a Kayla. Imperdível para você que viveu essa situação, você que traiu, você que foi traído, você que de repente não conseguiu ainda exercitar completamente o perdão dentro do seu casamento. Esse episódio é para você entender várias questões, cair em várias fichas sobre esse assunto, tá bom? Então você acompanha a gente no nosso canal do YouTube, o Hope Hour NT. Em todas as plataformas de áudio tem lá o nosso podcast para você acompanhar. E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @HopeHourNT. A gente está te esperando todas as semanas com lindos episódios para sua caminhada cristã. Tô te esperando lá. Tá bom? Um excelente sábado para você e a gente se encontra na semana que vem aqui no Revista. Obrigada, Wagner. Até semana que vem. E nosso assunto agora é educação. A transição entre o ensino médio e a faculdade é marcada por grandes decisões e, claro, muitas dúvidas também. E para ajudar os estudantes a escolherem o caminho certo, o Colégio Adventista de Maringá, no Paraná, realizou a 3ª edição do seu Fórum de Profissões. O repórter Anderson Bastos acompanhou o evento e mostra como essa experiência pode mudar o futuro desses jovens. Desistir da faculdade no primeiro ano é a realidade de quase 30% dos estudantes brasileiros.
segundo uma pesquisa do Instituto Semesp em 2024. O motivo? Muitas vezes, a falta de identificação com o dia a dia da profissão. Para mudar essa estatística, o Colégio Adventista de Maringá promoveu o 3º Fórum de Profissões. Foram 4 dias de imersão e troca de experiências. Você trazer alguém que já está no mercado, que consegue trazer essa experiência do dia a dia ali para orientar eles a fazer a decisão, eu achei muito bacana e muito importante para eles. Então, eles tiveram dúvida, assim, quanto que é piso salarial, como que é a rotina de consultório, como que você faz para sair, entrar no mercado de trabalho. Esses momentos, assim, são fundamentais para eles terem repertório e conhecimento para lidar com essa fase, para lidar com algumas dúvidas e para, de certa forma, viver essa fase de maneira mais leve, né? Até as pessoas que não querem fazer medicina, ela esclareceu as dúvidas, porque é algo que deixa todo mundo muito interessado, né, em saber sobre a rotina, o dia a dia. Eu acho que medicina é uma profissão, assim, que a gente pensa principalmente nas outras pessoas, né? Mas eu achei bem legal, assim, é bem esclarecedor a gente ver uma pessoa da área falando com a gente. Agora eu consegui enxergar outras coisas que eu não tinha enxergado, no sentido de quando começar, que no caso seria o quanto antes. Eu aprendi técnicas, aprendi como funciona a mente de um empreendedor. Encorajou, né, as pessoas que querem fazer medicina, porque às vezes a gente fala, é muita concorrência, pode ser que seja um sonho meio inalcançável. E ela falou, né, que a gente não pode desistir, a gente tem que querer. O encerramento do evento trouxe a prática para dentro da escola. Uma feira com estandes personalizados ajudou os estudantes a visualizarem o futuro profissional. Somos muito gratos ao Colégio Adventista de Maringá por abrir as portas e podermos vir para cá apresentar para os alunos a importância deles continuarem estudando. Apresentar para eles as opções de cursos que existem é fundamental para que eles possam começar a buscar as possibilidades. Esse é um momento importante durante a feira, onde cada aluno recebe orientações detalhadas da futura profissão. Essa área de criminologia em específico me interessa muito, mexer com a perícia, até mesmo se eu fosse para qualquer outro tipo de área, de qualquer outro curso da faculdade, eu gostaria de ir para a área da criminologia. Então a biomedicina ela me pega muito por conta disso. Eu sempre pensei em puxar algum curso da área da tecnologia, então o que mais me interessou foi engenharia de software, que envolve muita programação. Já estou começando a estudar também para futuramente entrar num emprego que envolva essa profissão. Essa feira tinha esse objetivo, é despertar nos nossos alunos a curiosidade de buscar conhecer as profissões que estão no mercado. Não só aquelas que dão retorno financeiro, mas aquelas que vêm de encontro aos seus sonhos também. Agora vem para a tela comigo conferir mais algumas mensagens que chegaram no WhatsApp do Revista. Solta aí. Adriana Loretti, de Campinas, São Paulo. Oi, Darcy. O que me deixou feliz desta semana foi a celebração do casamento da minha sobrinha Letícia e seu esposo Gledson. Ver um lar se formando mostra que esta instituição é divina e permanece. Eu também creio nisso. Um abraço para você e que eles sejam muito felizes, tá bom? Norma Lemos, de Guarulhos, São Paulo. Oi, Darcy, boa noite. A boa notícia é que no último final de semana comemoramos o aniversário de 7 aninhos do meu sobrinho Bernardo. Parabéns para ele, família toda reunida. Um abraço a todos vocês, viu? Miriam, de Antonina, no Paraná. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que depois de 5 anos, minha mãe, Dejanira, e minha prima Isabel passaram um final de semana com a irmã e mãe dela. Foi um encontro emocionante, eu imagino, coisa boa. Um abraço para essa mulherada aí, tudo de bom, viu? Tem mais? Solta a próxima, Vera Lúcia, de Mato Grosso. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que meu neto de 17 anos aceitou Jesus. Quarta-feira passada, ele fez seu primeiro sermão e os pais e o irmão dele foram à igreja assistir. Que alegria! Eu senti essa alegria daqui, viu? Que Deus abençoe e use tremendamente ele. E a seguir os detalhes da nova temporada do programa Viaje Comigo, que estreia amanhã. Você vai ver também livros que viajam pela cidade. O projeto usa tecnologia para conectar leitores, incentivar a leitura e transformar vidas em São Paulo. Ao inserir o código no site, o leitor entra nessa plataforma que registra as interações e conecta quem teve acesso ao mesmo livro. Um sistema que utiliza a tecnologia para monitorar esse percurso e também ampliar o alcance desse projeto. E ainda hoje eu te conto de uma programação super especial que a TV Novo Tempo vai exibir na semana que vem. Eu volto em instantes.
Já de volta, obrigada pela sua companhia. E o Giro Internacional de hoje traz histórias que passam por fé, por memória e por futuro. Tem reconhecimento histórico e também renovação de esperança. E quem traz todos os detalhes para a gente é sempre ele, o Pedro Farias. Pedro, feliz sábado, bem-vindo por aqui. Obrigado, Das. Feliz sábado para você também. Privilégio de estar aqui mais uma vez, em mais um sábado, abrindo aí o mês de maio com o pé direito, trazendo boas notícias mais uma vez. Coisa boa, então traga, por favor. Vamos lá, tem muita coisa boa para falar, só quero conversar primeiro com o pessoal de casa. Você que está sempre ligado com a gente, feliz sábado, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao Giro Internacional. E eu quero começar hoje com o Caribe. Começamos bem, né? Caribe, quem não sonha em conhecer o Caribe, né, Darcy? É verdade, praias maravilhosas. Tem paradisíacas. Paradisíacas. Tem um país lá no Caribe chamado Aruba. Já ouviu falar desse país? Não. Diferente. É uma ilha, é como se fosse um Havaí, só que no Caribe. Fica pertinho lá da Venezuela, gente. Uma ilha bem pequena e essa ilha tem algo muito diferente, peculiar. Eu não sabia, mas tem uma igreja lá naquele país, Darcy, com 90 anos de idade. Olha só, e uma senhora. Uma senhora igreja. E sabe qual é a novidade? Ela virou o símbolo nacional do país. Pois é, o governo de Aruba reconheceu a Igreja Adventista da Rua Bernat como um monumento nacional, um patrimônio do país. A cerimônia foi muito bonita, viu? Reuniu autoridades, membros da comunidade e a gente consegue ver o quão incrível é uma situação dessa, uma cena dessa. Uma igreja adventista virou patrimônio nacional. Muito legal isso. E esse reconhecimento vem com responsabilidade, né, Pedro? Sempre tem que ter. Junto com esse título, inclusive, foi assinado um acordo para restaurar o prédio. Só para contextualizar para você de casa, o prédio ele é muito antigo. A igreja que você acabou de ver aí foi construída em 1936. Ou seja, 90 anos de idade. E essa igreja ela começou com um trabalho missionário lá nos anos 1920, com literatura, com evangelização. E desde então, esse espaço que você está vendo aí serviu como igreja, escola, já foi centro comunitário. E o primeiro-ministro do país disse que restaurar o prédio é também restaurar a fé e o sentido da comunidade lá no país. E para você que talvez não saiba, hoje cerca de 40 pessoas se reúnem ali, nessa igreja, toda semana. Mas a igreja adventista em si faz parte de uma comunidade maior. Já são mais de 1000 adventistas lá em Aruba. E a gente consegue ver o quão Deus está abençoando o país. A restauração vai começar logo em breve. O espaço vai continuar sendo um ponto de apoio e de esperança. E a gente vê a mão de Deus através desse monumento que agora é patrimônio do país. Olhando assim, um país bonito, cheio de adventista, deu até vontade de visitar, né, Darcy? Deu mesmo. Quem sabe a gente fala para a direção do Revista Novo Tempo para levar a gente para lá, para mostrar, não é isso? Conhecer esse monumento, quem sabe, que agora é patrimônio. Fica aí a dica. Pois é. Bom, a gente está falando muito aqui do Caribe, vamos falar de mais uma história no Caribe, inclusive, também, Darcy. Dessa vez, vamos falar um pouco de ajuda. Lá no Caribe, gente, num país conhecido por muitos de vocês aqui, por cada um de nós, Jamaica, aconteceu uma situação muito ruim por lá, um desastre, né? Esse país, inclusive, fica perto de Aruba. Uma equipe de 34 voluntários viajou para o país para ajudar na reconstrução de áreas atingidas pelo furacão Melissa. Causou grande destruição em 2015, esse furacão, inclusive, e voltou a devastar o país. Mas o grupo de voluntários que foi para lá faz parte da equipe chamada Neemias. Essa equipe reuniu profissionais de várias ilhas do Caribe, incluindo também de Aruba, e eles conseguiram ir lá para aquele país para poder ajudar as pessoas e restaurar as casas, Darcy. E eles foram por conta própria, Pedro? Sim, sabe o que eu achei mais incrível nessa notícia, Darcy? Muita gente pagou a própria passagem. É mesmo. Para ir até o país. É um voluntariado total. Isso, e ainda mais, cada um levou a sua ferramenta para poder reconstruir as casas afetadas pelo furacão. Olha que amor, olha que solidariedade. Tinha carpinteiro, tinha pedreiro, engenheiro, todo mundo unido no mesmo objetivo. Eles mesmos disseram que não foram só para consertar telhados, mas foram para reconstruir as vidas que foram destruídas por lá. Que lindo isso. É muito bonito, né? E o trabalho foi pesado. Acordavam cedo, faziam um momento de oração, viajavam até 90 minutos para chegar até as casas, ficavam até o fim do dia trabalhando, mas todo o esforço valeu a pena. No total, mais de 60 casas foram impactadas, entre reparos, novas construções, telhados recuperados, o nome de Deus foi exaltado. Muitas famílias viviam em situação precária, muito precária, embaixo de lonas ou de estruturas danificadas, e para elas receber uma casa nova, segura, foi uma mudança imediata.
Mesmo com todo esse resultado, ainda tem muita gente precisando de ajuda e o trabalho continua por lá. Mas Não que pode lindo o parar. trabalho desses voluntários e eu tenho Muito. certeza que eles foram impactados também e Deus tem honrado cada um deles. A notícia não é não tão boa, né? Um furacão atingiu um país. Mas é de solidariedade. Mas é de solidariedade, né? A gente consegue tirar a esperança disso tudo. Sim. Né? Bom, para a gente encerrar, eu quero atravessar o oceano dessa vez. Vamos para a Albânia falar de uma história que começa de um jeito muito simples, quase que silencioso. Vamos falar de brasileiro. Tem brasileiro lá na Albânia. Tinha uma brasileira que tinha apenas um sonho. Um sonho, Darcy. Simplesmente, né? E nesse sonho, ela estava em uma igreja lá na Albânia e recebeu o convite para voltar. Aquilo não saiu da cabeça dela. E ao compartilhar com o marido, os dois entenderam que podia ser mais do que um sonho, podia ser um chamado de Deus. Olha só, tem que estar atento, os ouvidos atentos à mensagem do Senhor, né? E eles decidiram ir mesmo sem conhecer nada por lá, Pedro? Como é que foi isso? Exatamente. Eles já tinham o costume de usar férias para a missão e chegando em Tirana, a capital do país, eles enfrentaram desafios, não falavam o idioma, não tinham contato com ninguém, ou seja, aquele choque cultural. Sim. Mas a solução, ela foi simples. Eles prepararam marcadores de livro com mensagens sobre Jesus e passaram a deixar esses marcadores em locais públicos, né? Como quem não quer nada. Bancos, restaurantes, eles nunca forçavam nenhuma conversa, apenas semeavam lá e oravam. No dia seguinte, voltaram e percebiam que os materiais tinham sumido. Ou seja, alguém pegou esse material, alguém foi abençoado ali, não é verdade? E o momento mais forte veio no primeiro sábado na igreja local. Um pastor, sem saber da história, diante de todo mundo, disse que o casal iria morar na Albânia com todo pago, com todo o suporte. Para eles, foi uma confirmação clara, foi um chamado de Deus. É verdade, Darcy. o Senhor confirma tudo, né? Pois é. E essa experiência ela inspirou um movimento entre mulheres da região que criaram um programa de ação nas ruas, levando flores, mensagens de esperança, como a gente viu agora há pouco na imagem, né? Cada um entregando uma flor. E o que começou com um sonho, uma passagem de avião, se tornou um exemplo de solidariedade, uma ação que inspira a gente a fazer igual, né? Coisa boa, Pedro, que história linda, viu? Boa Muito obrigada. Demais. Eu que agradeço. A gente começou aqui o mês de maio com o pé direito e próxima semana eu volto em mais um Giro Internacional com outras notícias para abençoar a sua vida. Feliz sábado para você, um bom feriadão, um bom fim de semana, um bom sábado. Fique com Deus e para você também, Darcy, bom programa. Obrigada, bom sábado. Feliz sábado. É isso, gente. É muito bom conhecer novos lugares e diferentes culturas, né? Como a gente viu agora no Giro. Mas quando não dá para fazer as malas, a solução é viajar aqui pela telinha mesmo. E o programa Viaje Comigo está de volta com uma nova temporada aqui na Novo Tempo. E quem conta mais detalhes para a gente é a nossa repórter Edna Maíli. Para quem gosta de conhecer lugares incríveis, nem sempre é preciso sair de casa para viajar. Você pode fazer isso daí, da telinha da sua casa, com o programa Viaje Comigo, que está chegando à sua 12ª temporada. E para saber um pouco das novidades que a gente vai encontrar nesse programa, nós vamos conversar com um dos apresentadores, que é o Peter Goldschmidt. Peter, seja muito bem-vindo aqui ao Revista, viu, Peter? Obrigado. Olha, eu sei que você conheceu vários lugares incríveis, mas me conta, qual foi o lugar que mais te marcou? Essa pergunta é sempre difícil, né? Porque todo lugar acaba marcando a gente de alguma maneira. Nessa nova temporada, o que nós vamos ver vamos voltar para Israel, que é um destino que sempre o pessoal pede. Vamos para a África fazer safaris em vários parques. Vamos também para a Patagônia, fazer o melhor roteiro da Patagônia, que é um destino que está muito em moda e as pessoas querem saber o que visitar, o que não visitar. E vamos fazer uma viagem que eu adoro muito, principalmente para quem conhece a nossa história da família Goldschmidt. Nós vamos viajar de motorhome nos Estados Unidos e vamos conhecer um dos parques mais lindos que tem. É o Parque de Yellowstone, que fica no norte dos Estados Unidos. Então vamos ver ursos, animais selvagens, geysers. É realmente um lugar fantástico. E a gente sabe que o programa, né, Viaje Comigo, mistura ali um pouquinho de turismo, história e cultura local, né? Então, o que o público vai perceber, né, de diferente nessa nova temporada? Olha, tem muito lugar que a gente vai descobrindo no caminho, né? A gente sempre procurou, desde o começo do Viaje Comigo, no YouTube, há quase 20 anos atrás, a procura por destinos que não sejam tão conhecidos. Então, eu fui para um lugar
que a gente chama o Segredo dos Andes. É um programa que a gente vai descobrindo lugares nos Andes. E um desses lugares é o Alto da Cordilheira dos Andes, no norte do Chile. Então nós descobrimos ali múmias de vários milênios de idade, imagina múmias da América do Sul. Nós vimos também uma igrejinha, descobrimos uma igrejinha numa cidade que não tinha ninguém, uma igrejinha de 400 anos. Chegamos lá, um senhorzinho, que era o único habitante da cidade, abriu a porta da igrejinha e mostrou uma igreja com um monte de prata, objetos de prata, um monte de lendas e pinturas de mais de 300 anos ao redor da igreja, pinturas originais. Quer dizer, é um lugarzinho dos Andes que a gente nem imaginava que existia. E vocês vão descobrir junto com a gente nessa temporada. E mais do que mostrar lugares, vocês também vivem diversas experiências, né? Então, o que o público ele pode esperar agora de expectativa, né? Com esse programa aí, com essa nova temporada? A gente faz o programa, logicamente, a gente gosta de viajar, mas a gente gosta muito, e eu gosto muito, que as pessoas viajem com a gente. Então tem pessoas que podem, se inspiram no nosso programa, falam, eu quero ir nesse lugar, aí vão viajar para esse lugar, fazem um plano para viajar para esse lugar, e outros não podem viajar, mas viajam com a gente. E toda viagem a gente está aprendendo alguma coisa, seja numa conversa, seja numa comida, seja num relacionamento, num lugar que a gente entra, a gente descobre que o mundo é um pouco diferente do que a gente conhece. E essa é a razão da gente fazer o Viagem Comigo. Então tá aí o convite, viu, pessoal? A 12ª temporada do Viagem Comigo estreia amanhã, no sábado, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo. E agora uma história que mostra como a leitura pode ir muito além das páginas. Imagina só comigo, você encontra um livro na rua, lê e depois ele segue viagem para outras mãos. Parece simples, mas por trás dessa ideia existe um projeto que usa tecnologia para conectar leitores e acompanhar o caminho de cada história. O livro Viajante tem despertado o interesse de muita gente, especialmente entre os jovens, e mostra que o hábito da leitura pode nascer de um jeito criativo e acessível. Quem conta melhor para a gente como essa iniciativa está transformando vidas é a Danúbia França. Na rua, em poucos segundos, um livro muda de mãos. E com ele, uma história começa. No meio da rotina, um gesto simples chama a atenção. Aqui os livros não ficam na prateleira, eles chegam às mãos das pessoas que muitas vezes não buscariam esse conteúdo por conta própria. Quem recebe, percebe que não é um exemplar comum. O projeto Livro Viajante faz parte de uma rede social brasileira que permite acompanhar o trajeto de cada exemplar. Antes de chegar às ruas, tudo começa aqui. Em sala de aula, um grupo prepara os convites, com orientações para acesso ao conteúdo no ambiente digital. Ao inserir o código no site, o leitor entra nessa plataforma que registra as interações e conecta quem teve acesso ao mesmo livro. Um sistema que utiliza a tecnologia para monitorar esse percurso e também ampliar o alcance desse projeto. Criada por Edmar, professor de tecnologia deste colégio em Embu das Artes, São Paulo, a ideia tem alcançado milhares de pessoas e conquistado o interesse dos alunos. Nós podemos saber o que os nossos alunos, as pessoas estão lendo e oferecer sugestões de algo muito melhor ainda, que esteja relacionado de uma maneira ou outra com o tema que ele já gosta. Então, o sistema vai oferecer sempre livros de ótimas referências. Luiz Otávio sempre quis ler títulos que muitas vezes não cabiam no orçamento. Com a iniciativa, encontrou uma forma simples de acesso, sem custo. Eu sempre quis ler livros que são um pouco mais caros ou que é difícil de conseguir fisicamente, e esse projeto fez com que eu pudesse acessar esses livros. Estou me tornando uma pessoa muito melhor e graças a isso também, além de eu poder incentivar os outros, eu posso também melhorar a minha pessoa. Muitos alunos se interessaram em ler o livro exatamente pelo fato de estarem fazendo parte do projeto. Além de aprender mais, né, porque os livros são ótimos, ao invés de ficar o dia inteiro na tela, eu também estou tendo a oportunidade agora de ajudar outras pessoas que também precisam disso. Me ajuda na leitura, eu consigo me expressar melhor. Você pode ler os dois juntos. Comecei o livro físico
mas eu viajei e esqueci o livro em casa. Eu posso abrir o livro viajante e conseguir ler ele de onde eu estiver. Se você começa a ter um hábito de ler todos os dias, você acaba que vai pegando palavras novas, você vai enriquecendo o seu vocabulário. E aí dá como exemplo também o seu movimento, né, a sua vida, como exemplo para outras pessoas. No fim, não é sobre o livro que circula, é sobre a transformação que começa em cada nova história. Você sabia que milhares de brasileiros ainda vivem como se fossem invisíveis para o Estado? Pois é, sem um registro civil, direitos básicos como saúde e educação se tornam sonhos distantes. Em Belém, no Pará, a Semana Nacional Registre-se trouxe cidadania para essas pessoas em uma parceria entre o Hospital Adventista Belém, a Federação dos Empreendedores Adventistas e a ADRA. A Jéssica Lima mostra para a gente como foi essa ação. Responsabilidade social é olhar com empatia para quem muitas vezes é invisível. E foi para garantir o direito à assistência médica de qualidade para essa população em vulnerabilidade social que o Hospital Adventista Belém esteve presente no evento Registre-se, realizado pela Corregedoria Nacional de Justiça aqui no centro de Belém. Hoje nós estamos aqui na 4ª edição do programa Registre-se, que é um programa nacional coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem como finalidade precípua diminuir a quantidade de subregistro no Brasil. Nós estamos trazendo alguns serviços dos nossos outros órgãos parceiros também, que é o IDESO, a ADRA, o Hospital Adventista de Belém e também o Corpo de Bombeiros. Então, esses parceiros estão trazendo, junto conosco, o MIPPA, alguns serviços, dentre eles doação de roupa, cortes de cabelo, serviços médicos e também exames de saúde. O hospital está hoje com a parte de clínica geral, são 3 médicos de clínica geral e a parte de pediatria e os encaminhamentos de exames. A importância do hospital estar participando desse evento é demonstrar o amor ao próximo. O nosso público é um público diferente, são moradores de rua, então a gente está participando, complementando e também demonstrando que nós não podemos fazer exclusão de pessoas, exceção de pessoas. É o caso do seu Marivaldo, atendido no estande do hospital. Há um longo período, ele sofre com uma alergia persistente, mas sem acesso facilitado à saúde, aguardava uma oportunidade de atendimento. Olha, eu tomei a vacina, a influenza, aproveitei fazer a glicemia e também aqui fazer umas investigações no processo alérgico. Foi bom, muito bom. O atendimento, a atenção, isso é o mais importante de tudo. Quando a gente encontra pessoas educadas, que tratam você bem, você já até melhora, só de manter o contato. O esforço conjunto com a Federação dos Empreendedores Adventistas e a ADRA reforçou o pilar da responsabilidade social do AB. São muitas pessoas na linha da pobreza e esse número tem crescido. Então esse trabalho proporciona a essas pessoas que estão em rua a ter uma esperança de que Jesus também presta atenção nelas. No final da manhã, foram 80 vidas que deixaram de ser apenas números. Agora eles existem para o mundo e recebem a atenção e o cuidado que todos merecem e precisam. E agora eu quero conversar com todo mundo aí de casa, mas principalmente com quem é mãe. A partir de segunda-feira, o Revista Novo Tempo vai exibir uma série especial em homenagem às mães. Dá só uma olhada no que a gente preparou para você. A maternidade real não tem filtro de Instagram. Não é só aquele recorte bonito da foto perfeita. É rotina bagunçada, casa fora do lugar, planos que mudam o tempo todo. Na verdade, a própria maternidade muda a gente. Nós unimos 4 mães de diferentes contextos para falar sobre a maternidade real em uma série especial para o Revista Novo Tempo. Vai ao ar na semana que vem, que é a semana que antecede o Dia das Mães. Eu quero muito que você acompanhe o nosso Papo de Mãe e compartilhe suas histórias com a gente também. É na semana que vem, de segunda a sexta, às 7 horas da noite. Até lá! É isso, viu aí o convite? A gente preparou esse conteúdo para você, trazendo uma conversa muito sincera sobre a maternidade, viu? Histórias reais, sem o glamour que a gente vê em redes sociais. Então já coloca um lembrete aí na agenda, no celular, na geladeira, onde quer que for. É na semana que vem, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, aqui no Revista Novo Tempo, um episódio por dia, sempre aqui no seu programa de Boas Notícias, tá bom? E é hora de ver mais um recadinho aqui no nosso bloco de interação. Aliás, aproveitando que a gente falou aí das mães, manda aí a sua homenagem para sua mãe.
Na semana que vem, nós vamos colocar no ar várias dessas homenagens. Nosso número está na tela, é o 12-98135-2908. Já tira uma foto aí se você não conseguir anotar. Manda uma foto da sua mãe, um texto bem bonito, emocionante, fazendo a sua homenagem para ela, tá bom? Agora vem para a tela comigo. Bia de Ponta Grossa, no Paraná. Oi, Darcy, feliz sábado. Esse é meu marido, Plácido Pereira de Souza. Ele tem 93 anos e já leu a Bíblia 62 vezes. Meu Deus, ele gosta muito do seu programa. Um abraço para você e para o seu marido também, viu? Que legal ler a Bíblia 62 vezes. Zenaide de Joinville, Santa Catarina. Oi, pessoal. A minha boa notícia é que eu assisto ao Jornal de Boas Notícias todas as noites. Para mim é uma bênção. Gosto muito de ver a Novo Tempo. Um abraço para vocês. Zenaide, você sempre está interagindo aqui com a gente mesmo. Um abraço para você. Obrigada pela sua companhia, viu? José Raimundo de Pojuca, na Bahia. Oi, Darcy. No último sábado, estávamos no pequeno grupo na Igreja Central de Pojuca. Manda um abraço para nós. Amo Revista Novo Tempo. Uma boa noite, um feliz sábado a todos. Um abraço, José, também para Central de Pojuca. Aí, tudo de bom para vocês. Obrigada pelo carinho, viu? Intervalo agora e você segue ligado no Revista Novo Tempo, porque na volta tem notícia de solidariedade. A comunidade escolar se mobiliza para ajudar crianças carentes no interior de São Paulo. Ao todo foram arrecadados cerca de 40 pares de chuteira em uma ação que evidencia como a conexão entre a escola e a sociedade pode gerar resultados concretos, ampliando oportunidades e promovendo a inclusão por meio do esporte e da cultura. E a nossa repórter Natália Góes conta pra gente sobre um programa especial do Anjos da Esperança aqui na Novo Tempo semana que vem. Eu volto já. Já de volta com Revista Novo Tempo. Obrigada pela sua companhia aqui no canal da Esperança, TV Novo Tempo, viu? Eu sou Darcy Vizan e até 8h30 da noite eu tô com você aqui, então fica comigo, tá bom? Gente, pela primeira vez, Aracaju, em Sergipe, recebeu o encontro da Federação dos Empreendedores Adventistas. O evento reuniu histórias de inspiração, testemunhos e projetos que transformam vidas. Veja mais na reportagem. Empresários, profissionais liberais e líderes adventistas se uniram com um único propósito: fortalecer a missão. E pela primeira vez, Aracaju, em Sergipe, foi sede do encontro da Federação dos Empreendedores Adventistas. O encontro contou com a presença de importantes líderes adventistas, como o pastor Moisés Moacir, presidente da Igreja Adventista para Bahia e Sergipe, o pastor Diego Barros, presidente da Igreja em Sergipe, e Luiz Santana, empresário e primeiro presidente da Federação de Empreendedores Adventistas. A fé atua como um elemento aglutinador de pessoas que têm pensamento empreendedor. Isso faz muito sentido no mundo atual, porque leva essas pessoas a se tornarem pontos de desafio, mas ao mesmo tempo pontos de conquista, dentro e fora da nossa igreja. Contamos com o apoio da fé para fazer esse núcleo avançar aqui em Sergipe. Jesus chamou todos para o Evangelho e para a disseminação do Evangelho, pessoas simples e pessoas mais influentes. E o objetivo da fé é proporcionar a visão e a missão para pessoas profissionais liberais, empreendedores se unirem, mas também se unirem não somente entre si, mas unirem também com a missão da igreja. Além do aprendizado, o evento foi marcado por momentos de louvor, oração e reflexão, inspirando ainda mais as pessoas no envolvimento com a missão. Os núcleos no Brasil têm trazido mais força, mais vibração, mais unidade, mais fidelidade, inspiração para a missão a todos os empresários. E com certeza Aracaju sabemos que não será diferente. Onde a fé tem chegado, tem inspirado pessoas a estarem envolvidas nessas características que acabei de falar. Empresários e empreendedores têm muito a realizar. E a fé tem inspirado isso. E esse senso de propósito ganhou ainda mais força com o testemunho de voluntários e a apresentação de projetos sociais e ministérios apoiados pela Federação. Entre eles, o Ministério Carcerário, a Casa Esperança Rio, o Roupão da Fé, entre outros, foram apresentados. Outro momento marcante foi a homenagem ao professor e empreendedor Nicodemos Falcão, um antigo político da região. Como membro da Igreja Adventista, ele dedicou mais de 40 anos como primeiro ancião da Igreja Adventista Central de Aracaju, contribuindo com seus talentos e recursos no serviço a Deus e às pessoas. Os encontros da fé mostram na prática o compromisso dos empreendedores adventistas com a missão, um trabalho que apoia ministérios e ações solidárias que transformam vidas.
E falando da Federação dos Empreendedores Adventistas, agora é hora de saber o que tem no programa Fé em Ação desta semana. Você vai conhecer o projeto Restauração Plena, uma iniciativa que há 11 anos tem transformado vidas por meio do acolhimento e do fortalecimento espiritual de pessoas em processo de recuperação. Quem traz esse destaque para a gente é o André Aurel. No Fé em Ação desta semana, você vai conhecer a Casa Restauração Plena, um lugar que há mais de 10 anos tem sido lugar de recomeço para homens que enfrentam a dependência química. Nossa equipe esteve em Paulista, no estado do Pernambuco, para mostrar de perto este trabalho de acolhimento e de transformação. E você confere tudo isso no Fé em Ação desse sábado, às 9h30 da noite. Eu espero você. E olha só que interessante, gente. Familiares e alunos da Rede Educacional Adventista no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, se juntaram para ajudar mais de 40 crianças atendidas por um projeto social na região sul da cidade de São José dos Campos. Graças a essa iniciativa, as crianças ganharam tênis e material esportivo para jogar futebol. O repórter Alexandre Reis conta os detalhes para a gente agora. Uma mobilização que nasceu dentro da sala de aula chegou a dezenas de crianças atendidas por uma instituição no Vale do Paraíba. O movimento ganhou força ao chegar às famílias dos alunos dos colégios de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Bragança Paulista, reforçando a participação ativa da comunidade escolar em iniciativas com impacto direto na vida de outras pessoas. Esse projeto foi trazido pela pastoral e a comunidade abraçou, porque é uma das nossas características, a nossa comunidade, que é a solidariedade, que também faz parte de um dos nossos valores aqui do nosso colégio, né? Porque nós queremos também transmitir o que é empatia por aqueles que estão aqui perto da gente. E a comunidade abraçou, apoiou, e nós estamos felizes com esse resultado. E os alunos do colégio puderam vivenciar na prática a solidariedade que se aprende em sala de aula, em ações comunitárias como esta aqui em São José dos Campos. Bora jogar bola aí, molecada, vamos lá! Eu fiquei sabendo do projeto e fiquei muito comovida. Aí eu já fui logo falar para meus pais e aí a gente decidiu doar, né? Porque é uma ação muito bonita e acho que elas realmente precisam disso. Ao todo foram arrecadados cerca de 40 pares de chuteira em uma ação que evidencia como a conexão entre a escola e a sociedade pode gerar resultados concretos, ampliando oportunidades e promovendo a inclusão por meio do esporte e da cultura. Nós atendemos crianças de 6 a 14 anos, 6 a 15 anos, a 14 bairros da Zona Sul de São José dos Campos. E essas crianças são de famílias que já passaram pelo CRAS, fizeram um cadastro único, são de vulnerabilidade social. Então essas famílias vêm, participam, o nosso carro, a nossa Kombi busca as crianças todo dia de segunda a sexta, na parte da manhã e na parte da tarde, a qual funciona no contraturno escolar. Então eles vêm para a qual e cada dia tem uma atividade. Tem balé, tem violão, tem inglês, tem informática e agora, graças a Deus, esse ano nós podemos ter também 2 vezes por semana o futsal. A gente não tínhamos quadras, aí a gente ganhou a quadra e o parquinho, que era coisa que a gente não tinha. Inclusive o tênis, a gente jogava descalço. Aí a gente estamos muito agradecidos pelo tênis que a gente ganhou. Aí a gente estamos muito felizes com esses presentes das pessoas, que nós agradecemos muito. E estamos melhorando a cada dia, jogando bem e pensando coisas altas. Muito legal esse projeto. Gente, o acesso à saúde bucal ainda é um desafio para muitos brasileiros. Em comunidades mais vulneráveis, a dificuldade de atendimento faz com que problemas simples evoluam para situações mais graves. No interior da Bahia, estudantes de odontologia do UNIAN têm atuado para mudar essa realidade por meio de ações voluntárias. Veja na reportagem da Sara Leal. O acesso à saúde bucal ainda não faz parte da rotina de muitos brasileiros. Em áreas mais vulneráveis, a falta de atendimento regular faz com que problemas simples avancem. No Recôncavo Baiano, uma ação voluntária busca mudar esse cenário, levando atendimento gratuito a comunidades com acesso limitado a serviços odontológicos. A iniciativa é realizada por estudantes de odontologia do UNIAN. Os atendimentos incluem avaliação e procedimentos realizados no próprio local, como
como cirurgias, restaurações e intervenções simples. Quando a gente sai da sala de aula, quando a gente sai da clínica escola, a gente tem essa oportunidade de ter um atendimento mais humanizado e mais focado e direcionado para a necessidade do paciente, né? Então a gente acaba trabalhando de uma forma mais prática. A gente tem o único curso de odontologia adventista no Brasil. E a ideia é que a gente foque em profissionais com excelência, cirurgiões dentistas, mas também que tenham um foco missionário, voluntariado. E quando a gente tem um evento desse, que a gente planta a sementinha da missão no coração, isso aí provavelmente eles vão levar para a vida toda. Mas é um atendimento muito pessoal. São pessoas que pela primeira vez estão entrando em contato com a igreja e a gente vai fazer, na verdade a gente não vai falar de Jesus, a gente vai fazer o que Jesus faria. Então hoje a gente está abençoando as pessoas no sábado, através da odontologia. Os atendimentos acontecem neste espaço que ainda está em fase de construção. Mesmo assim, o local foi adaptado para receber os pacientes com organização e cuidado. É aqui que a Missão Odonto começa a transformar a realidade de quem precisa de atendimento. Muito bom, porque a comunidade precisa muito desse trabalho, entendeu? E a gente sai daqui também com esse serviço de vocês, todo mundo é regozijado com esse projeto social de vocês. O Jesus Cristo verdadeiro da Bíblia, ele era preocupado com a dignidade dos seres humanos. E o que nós temos feito hoje aqui, Odonto e SVA, é se preocupar com a dignidade das pessoas, acolher não só com saúde, mas com abraço, com carinho, com atenção, assim como Jesus Cristo fazia. Não existe fé só de palavras, fé que não existe movimento, fé que não exige ação, é uma fé sem sentido, uma fé sem propósito. E o efeito disso daqui hoje são também de voluntários que estão colocando os seus talentos, os seus dons a serviço da comunidade, saindo daqui abastecidos porque falaram, mas também fizeram por Cristo. Gente, levar esperança nunca dependeu de apenas um caminho, não é? E o Projeto Anjos da Esperança é um exemplo de como essa missão pode alcançar cada vez mais pessoas. Com o tempo, novas formas de comunicação ampliaram esse impacto e abriram novos caminhos. Agora essa história entra em uma nova fase. Há 20 anos, uma corrente de solidariedade tem levado esperança a lugares que muitas vezes o missionário não consegue chegar. E os Anjos da Esperança, através das suas doações, têm alcançado vidas por todo o país e mundo, por meio da televisão, do rádio, da internet e de estudos bíblicos. E agora está entrando em uma nova fase, mais conectada, mais acessível e mais urgente. Para comemorar tudo isso, teremos um programa especial no dia 8 de maio, aqui na TV Novo Tempo, às 19h30. E para falar sobre esse programa especial, eu estou aqui com o Cris Magalhães, que é gerente do setor do Anjos. Cris, 20 anos é muito tempo. O que significa para missão? Olha, olhando para trás, um galpão que hoje tem uma rede de comunicação com rádio, web, envia 1000 estudos bíblicos de graça por dia, nos mostra que quando a gente tem o coração aberto, porque anjos são mensageiros, nós apelidamos carinhosamente os nossos doadores, a gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo mês, porque doação é doação. Mas Deus rege a obra dele e quando a gente tem fé, Deus faz. Não precisa da gente, mas a gente tem a esperança de que a misericórdia dele nos alcança. Bom, Cris, e nesse aniversário tem uma novidade, né? Uma plataforma digital aí diferente. Pode explicar para a gente um pouquinho mais? Olha, é uma ação do nosso coração. O Anjos é o pulmão, o coração é a escola bíblica, que ainda vai estar enviando estudos bíblicos, mas às vezes algumas revistas demoram para chegar, alguns lugares não chega e a gente precisa levar a mensagem. Então a escola bíblica, junto com o negócio aqui do Novo Tempo, estão pegando o Novo Tempo cursos e ampliando uma plataforma que em tempo real vai fazer com que o aluno estude. Então as pessoas querem beber Cristo, então a gente dá um novo passo, continua no físico e agora vai para o digital, para o evangelismo imediato. E além dessa campanha também vai ter um momento ali especial, uma parceria especial. Você pode dar algum spoiler, dizer um pouquinho do que vai acontecer nesse programa? O mês de doação a gente vai ter justamente esse propósito de arrecadar recursos para a plataforma digital, só que na live do dia 8 a gente sempre dá parte das doações para alguma instituição. Já teve aqui a ADRA, já teve a Missão Noroeste, esse ano vai ser a RAFA. Ela é uma rede que cuida das famílias com autismo, então eles fazem um trabalho voluntário, sem custos, e a gente vai ajudar a produzir
um estudo bíblico para os autistas. Então a gente vai ter música, vai ter testemunhos de vidas transformadas, histórias, momentos para recordar os 20 anos do Anjos e também presentear alguém. Então o Anjos, quando faz aniversário, presenteia alguém que está no mesmo propósito de salvar, ajudar e cumprir a missão de Cristo Jesus. Então, Cris, aproveita, já manda um recado para o pessoal de casa para não perder esse programa super especial. Olha, maravilha, hein? Dia 8, às 19h30 na TV e também na nossa web, aqui a transmissão no YouTube. Convide os amigos, vai ser uma programação muito especial. Sexta-feira à noite, às 19h30, são 3 horas de live. Vai ter John e Andréa cantando, vai ter Michele Emanuele, vai ter Patrícia Romania. Você vai ter aí, pessoas que já participaram aqui do Anjos. Rodrigo Silva vai estar conosco e você. Que dia? Dia 8, horário 19h30 na sua TV Novo Tempo. Muito obrigada, Cris, pelas informações. E é isso, gente. O Anjos da Esperança está aí há 20 anos levando esperança para mais gente ainda. E você é o nosso convidado para no dia 8 de maio estar participando com a gente às 19h30 aqui na TV Novo Tempo. Também está convidado a ser um Anjo da Esperança. É isso, minha gente. Sexta que vem o Revista acaba um pouquinho mais cedo para dar lugar aí para esse programa especial tão abençoado de 20 anos do Anjos da Esperança, tá bom? 7h30 da noite, dia 8, semana que vem. Você é o nosso convidado especial sempre. E você sabe, né? A TV Novo Tempo tem um compromisso com a missão. E você deve saber qual é. Levar a mensagem do Evangelho. É isso que motiva o nosso coração. E esse propósito alcança milhares de pessoas todos os dias. Você vai conhecer agora uma dessas histórias. Meu nome é Yohama Maiara dos Santos, eu sou natural daqui de Itajubá, Minas Gerais, no sul de Minas. Em 2017, minha mãe teve um estudo bíblico com a igreja da Novo Tempo, mas eu ali não era aluna direta, eu era ouvinte, eu ia até a casa dela ouvir. Até que em 2020 eu descobri um câncer e tudo mudou. Aí vira uma chave e fala, você pensa, né? Agora eu tenho que ter um relacionamento mais estreito com Deus, eu preciso me conectar melhor com Deus, né? Essa fase da doença, do câncer, no começo me assustou. No entanto, eu me apeguei muito a Deus, eu comecei a frequentar uma igreja, fiz químio, fiz rádio, fiz cirurgia, esterectomia, deu tudo certo no final. Porém, em 2020, a primeira consulta de acompanhamento do câncer, eu descubro que tem uma consequência por conta da radioterapia nos rins. E aí foi um divisor de águas muito pior do que o câncer, o que eu não imaginei que eu passaria. Mas, gente, eu agradeço de coração tudo, porque existe uma Yohama antes do problema renal e existe uma Yohama depois do problema renal. E mesmo com o câncer, eu não mudei como eu mudei com o rim. Então foi assim, mais uma chance de Deus para mim. E aí eu cheguei no médico e ele falou, você está a ponto de ter uma parada cardíaca, a sua creatinina, que é a intoxicação sanguínea, está muito elevada. O normal é 1,5, estava em 8. E eu cheguei e já me internaram. Eu não tinha noção da gravidade. E ali eu fiquei 2 meses internada, fui para UTI. Foi um período assim de... Você não sabia se eu ia morrer ou não. E o médico falou, olha, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu fiquei em coma alguns dias. Muito tempo eu não lembro, eu perdi a noção do tempo lá, eu não reconhecia as pessoas. E lá eu fiquei. Em junho do mesmo ano, de 2022, o meu rim esquerdo realmente não conseguiu, entrou em falência e o médico falou, esse rim você perdeu, não tem o que fazer agora. Quando eu voltei para casa, eu fiquei acamada, né? Eu fiquei de cama assistindo televisão o dia todo. Então foi onde eu tive o contato com a Novo Tempo. E aí eu a conheci e o modo em que falavam, que tratavam a palavra me encantou, me despertou. Eu fiquei feliz por ter conhecido e
eu pedi o estudo Jesus, o Restaurador da Vida. E eu e minha mãe fizemos esse estudo juntas. Eu procurei a igreja da Novo Tempo e tudo se passou, né? Foi um ano difícil, eu fiz a cirurgia, deu tudo certo. Eu voltei a trabalhar e de 2023 para cá eu me transformei. Eu me transformei como cristã. Eu achava que eu era uma cristã boa. Eu achava que eu era o suficiente. Eu achava que eu estava com vários equívocos. E quando eu conheci a palavra, eu vi o quanto Deus é exigente e eu preciso ser melhor. Eu tenho a minha vida restaurada por Jesus. E eu tô aqui. Hoje eu participo, sou uma membro ativa na igreja. Hoje minha vida tem mais propósitos. Hoje eu vivo pensando o que eu posso fazer para trabalhar para o Senhor. Usa-me, eis-me aqui. Glórias a Deus pela vida da Yohama, viu? São histórias como essas que motivam a gente a estar aqui todos os dias anunciando a mensagem de esperança para que mais e mais vidas sejam transformadas, tocadas por Ele, viu? E antes de encerrar, eu quero conferir aqui mais alguns recadinhos dos nossos telespectadores. Vem para a tela comigo. Miriam, de Santo André, São Paulo. Boa noite, Dárcia. Boa notícia que terminei a radioterapia e está tudo bem comigo, graças a Deus. Olha só mais uma boa notícia. Meu tratamento foi uma bênção. Muita gratidão a esse Deus maravilhoso. Abraço para você. Um abraço para você também, Miriam. Deus abençoe muito a sua vida. Fiquei muito feliz com a sua boa notícia, viu? E o do Reis, do Rio Grande do Sul. Feliz sábado, Dárcia. Cada sábado, Revista Novo Tempo me leva a uma reaproximação de momentos muito especiais que vivia quando estava na Igreja Adventista. Jesus está me resgatando para a sua obra. Glórias a Deus por isso. Que o Senhor toque, que o Espírito Santo aí te incomode, que você esteja sempre na presença do Senhor, viu? Elaine, de Ribeirão Preto, São Paulo. Boa noite, Darcy. Estamos aqui ligadinhos assistindo ao Revista. Não perdemos um programa. Feliz sábado. Obrigada pela companhia. Feliz sábado para vocês também. E o Revista Novo Tempo dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua interação. Você fica agora com o pastor Rafael Rossi no programa Arena do Futuro. Ótima noite para você e um excelente fim de semana. Tchau, fica com Deus. Thank you.